Hoje o bate-papo é muito especial, com a grande diretora de elenco, Vanessa Veiga, ela que tem um carinho especial pelos atores e pelas atrizes. Olhem só. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Raíza Desorge, eu sou atriz, formada pela CAL, bacharel em artes cênicas, e eu tenho um canal no YouTube que se chama Cartas para uma Jovem Atriz, onde eu tento passar um pouquinho da minha experiência na profissão e tento conversar com profissionais da área. Vanessa, muitíssimo obrigada por topar esse bate-papo. Você sabe há quanto tempo eu tô lá te mandando mensagem, te perturbandinho, assim, para dar essa entrevista. Sabe que eu admiro muito o seu trabalho. E realmente é um prazer, uma honra ter você aqui, viu? Que bom, fico feliz. A gente tentou, né? Só que a pandemia não ajudou Ah, muito. Mas cá estamos, é isso que importa. é isso que importa. Vanessa, para começar essa conversa nossa, eu queria que você contasse como é que você se tornou diretora de elenco, né? Como é que você entrou nas artes, né? Seus primeiros passos na profissão. Bom, eu sou atriz, antes de tudo. Quer dizer, eu sou formada, mas eu brinco que eu sou uma atriz aposentada, porque não sinto nenhuma saudade de atuar. Mas eu acho que o fato de ter formação em artes cênicas me faz ter um olhar muito especial para o trabalho do ator. Então, foi assim que eu comecei. Eu fiz assistência de elenco antes de ser produtora de elenco, hoje diretora de elenco. Existem vários caminhos, né? Na verdade, a profissão não tem uma formação técnica. A gente se forma fazendo, a gente se forma na prática. Então, comigo não foi diferente. Eu comecei cedo, assim, comecei a fazer assistência com 19 anos. E cá estou, até hoje, feliz. Maravilha. Quero falar sobre o seu livro, 111 Monólogos Originais para Atores Contemporâneos. Isso. Ele primeiro foi uma versão digital e agora tem físico, né? Como é que se deu esse processo desse livro? Por que você resolveu escrever esses monólogos, né? Fala pra gente do seu livro. Tá. Eu falei algumas vezes já, mas claro que tem pessoas que não sabem, mas eu costumo escrever os meus textos de teste. Então eu tinha um material já, claro que não usei todas as coisas, até porque são algumas coisas muito específicas, não dava para colocar no livro, mas eu tinha já um material e eu continuava escrevendo, porque eu gosto de escrever monólogos. Então, durante a pandemia, eu via que os atores estavam muito angustiados e eu ficava muito preocupada com isso, porque eu sabia que as pessoas estavam em casa e que precisavam se exercitar, precisavam produzir alguma coisa, mas não tinham como, porque estávamos todos trancados. Então, eu juntei algumas coisas, escrevi outras, e aí conversei com o André Cursino, que é meu melhor amigo. Falei, André, estou pensando em juntar os monólogos e fazer um material para disponibilizar para atores. O André é professor da CAL e ele já usava os meus textos em aula. Então, assim, eu sabia, além de usar em estúdio, eu usando e testando, eu tinha também o retorno do André em relação ao trabalho dele com os alunos. Então, por isso eu fiz a consulta a ele, né, para entender o que ele achava. E aí, produzi muito rápido o material, porque eu quando começo uma coisa, eu sou muito focada. Então, me organizei, comecei a escrever. E aí, cheguei num número muito maior do que 111, né? Eu cheguei, acho que 168, 158, uma coisa assim, no primeiro. E aí, fiquei com aquele número. E aí, eu tinha um livro de monólogos que eu tinha comprado numa viagem para Nova York. Eu sabia que lá existia, mas que aqui não. Então, na verdade, eu queria produzir esse material para atores brasileiros. E aí, juntei e fiquei nessa do número, né? Falei, caramba, será que eu faço 100? Aí um dia eu fui dormir e tal. Até escrevo isso no prefácio do livro. Fui dormir, rezando, pedindo para os anjos e tal. E aí acordei com 111 e achei o número muito interessante. E aí foi. Acordei feliz, assim, sabendo que esse era o título que eu queria dar. E aí eu já tenho mais um monte, assim, já tem
tem o de adolescente que está em revisão, que eu atrasei porque eu estou numa fase complicada, terminando longa, começando série. Então, ainda não consegui fazer essa organização do material. E tem mais 2 para adultos. Então, o volume 2 sai provavelmente no início do ano que vem e o volume 3 sai a partir de julho do ano que vem. Olha que legal. Nossa, ótimo pra gente estudar, se exercitar. E você, esse seu desejo, essa sua, né, inclinação para a escrita, né? Você sempre faz uns posts maravilhosos que iluminam a gente. Eu tô sempre acompanhando. E por que esse desejo de informar os atores, né? Você recebe muitas perguntas, muitas dúvidas, né? Você tem uma ligação muito forte com a gente, né? Com os atores. Você sempre foi muito conectada com os atores. Por que resolveu escrever pra gente essas postagens? Bom, acho que os atores que trabalharam comigo tiveram a oportunidade de saber um pouquinho quem eu sou trabalhando. Eu costumo dizer que quando eu escalo um elenco, eu não simplesmente escalo, eu acompanho, porque eu me sinto responsável, né? Aquele elenco é meu, é muito meu. Eu sou aquela galinha que bota os pintinhos debaixo das asas e protejo. Então, eu respondo muitas perguntas normalmente. Eu gosto de fazer a recepção dos atores, por exemplo, quando eu trabalhava na Globo e os atores novos chegavam, eu sabia que aquilo tudo era muito difícil, sabe? Você não entende como as coisas funcionam na TV. Então, eu fazia questão de fazer esse acolhimento e essa condução do ator. Então, eu sempre respondi muitas perguntas. Só que eu entendi que era muito pouco responder para uma pessoa só. E, às vezes, repetir as mesmas explicações. Então, eu estava já no meu processo de entendimento, de saída da TV Globo, né? Eu já estava olhando para fora, querendo pensar em expandir. Eu me sentia muito... não vou dizer tolhida, mas tolhida. Porque quando você trabalha numa grande empresa, você é porta-voz dessa empresa também. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você diz. Eu tenho muita consciência disso, muito respeito. Então, eu me preocupava em colocar coisas que eu sabia que eram corretas e que eu estava, ao mesmo tempo, respeitando a empresa para a qual eu trabalhava. É como se a TV Globo, na verdade, ela é, para a gente, uma universidade. A gente tem a oportunidade de treinar tudo o que a gente pode ali. Então, quando a gente sai da empresa e vem para o mercado, a gente entende que o mercado é horrível falar, mas assim, é mamão com açúcar, é fácil de fazer. Porque lá a demanda é muito maior. Então, lá eu tive a oportunidade de ter de exercitar, inclusive, as minhas respostas. Então, acho que eu falo claramente sobre o meu trabalho por isso, porque eu tive essa oportunidade. E eu acho que a gente está na Terra para dividir, né? Acho que a gente não tem que guardar informação, a gente tem que compartilhar e contribuir para o crescimento das pessoas. Eu acho que o meu objetivo principal fazendo as postagens numeradas é esse. Muito legal, Vanessa. A gente agradece muito, assim, realmente já tirei muitas dúvidas e consegui passar para frente também, de alguma forma. Muita gente não sabe, Vanessa, qual é o trabalho do diretor de elenco, né? Do produtor de elenco, o que ele faz. Você pode falar pra gente, explicar de alguma forma isso e qual é o seu processo na escolha, né, de um elenco, né? Como é que você trabalha? Cada diretor de elenco tem a sua forma e queria entender a sua. Bom, o diretor de elenco é treinado para pensar elenco 24 horas. Então, eu durmo e acordo pensando elenco. Se eu leio um texto, eu já sei os rostos que cabem ali. Eu olho para um ator, eu sei se ele é bom ou ruim sem que ele precise abrir a boca. Mas isso tudo eu aprendi observando. Eu sou muito presente no cenário artístico, né? Eu gosto de frequentar festivais no momento possível, sem pandemia. Eu viajo para festivais de cinema, eu viajo para festivais de teatro, eu faço esse investimento pessoal, assim,
eu costumava ir para São Paulo de 15 em 15 dias para ver teatro, porque eu acho que eu preciso fazer isso, eu preciso me alimentar e conhecer pessoas. E o nosso meio está o tempo inteiro se desenvolvendo e trazendo pessoas novas. Então, é importante que o diretor de elenco entenda a importância dessa atualização constante. Existe um entendimento um pouco confuso do mercado em relação à nossa função. Eu até li ontem uma postagem que me incomodou um pouco, que dizia que um elenco é decidido entre o diretor e o produtor executivo. Não é assim. Claro que pode acontecer? Pode, mas o elenco não vai ser um elenco escalado corretamente. Desculpa falar isso, mas assim, dificilmente os erros de escalação são responsabilidade do diretor de elenco. Exatamente porque a gente sabe o que fazer. Então, daí a importância do que a gente faz, sabe? Da valorização da nossa função. Me incomoda um pouco, para não dizer muito, quando impõem que a gente teste não atores. Eu, por exemplo, não gosto. Eu me sinto, até escrevi sobre isso essa semana, eu me sinto invadida, eu me sinto desrespeitada, sabe? Porque eu acho que tem tantos atores incríveis que ainda não tiveram oportunidade. E eu entendo que ninguém vai colocar um médico, por exemplo, todo mundo fala isso, ninguém vai colocar um médico para entrar numa sala de cirurgia se ele não souber o que está fazendo. Mesma coisa. Por que acham, então, que com o ator tem que ser diferente? Não, o ator tem que ser respeitado, ele estudou para aquilo, ele investiu naquilo. Então, acho que tem que ser a escalação tem que ser uma defesa de todos nós, sabe? Não só nossa, digo, diretores de elenco, mas dos atores também. De quando estiverem num trabalho com pessoas que não são atores, claro, não vão tratar mal os colegas, mas perguntar por que não colocaram um ator para fazer? Ou, sabe, tentar entender qual foi o motivo dessa escalação. Porque, claro, existem motivos, existem pensamentos e desejos de que as coisas funcionem. E que muitas vezes a gente precisa se adaptar. Mas eu acho que, antes de tudo, a gente precisa entender que o respeito é o mais importante. E acho que ainda é uma luta, sabe? Principalmente no nosso país, na situação que a gente vive com esse governo que negligencia a arte, não valoriza. Então, se a gente não fizer alguma coisa... Nossa, Vanessa, eu fiquei até assim um pouco mexida com a sua fala, de verdade, porque nós, jovens atores, a gente tá encarando na pele isso, assim, me coloco nessa também. Algumas vezes passei por situações onde perdi papel por não ter seguidor o suficiente. E aí uma influencer acaba pegando o que a gente estuda para fazer, né? Sim. Se dedica a sua vida àquilo. E eu fico muito feliz de ouvir isso de uma diretora de elenco, né? Tão respeitada, há tanto tempo no mercado. É muito bom sentir que a gente tem alguém lutando pela gente também, junto com a gente. E já que você falou sobre isso, eu queria pontuar um post que teve recentemente, que viralizou. Isso não é de agora, isso acontece há muito tempo. E agora com as redes sociais as coisas deram uma acentuada, onde influencers estão ocupando o lugar que deveria ser nosso, né? Que nós estudamos para exercer esse ofício. E um post onde estava solicitando uma atriz que tivesse um determinado perfil. Ela precisava ter 10k ou mais seguidores para viver aquela personagem. O que você acha, Vanessa, disso? Você falou um pouquinho. O que você acha que a gente pode fazer como ator para que isso deixe de acontecer? O que você acha que os diretores de elenco podem fazer com relação a isso? Porque me dá muito medo. Porque o que vai ser na nossa profissão se isso virar cada vez mais tendência, né? Se isso virar uma regra. Uhum. Além de estudar, vai ter que também ser famoso nas redes sociais. É complicado isso. Sim. Olha, Raíssa, eu acho que não virará uma regra exatamente porque algumas pessoas já se manifestaram e falaram sobre o incômodo, sabe? Eu acho que tudo que incomoda precisa ser trazido à tona.
A gente tem que falar sobre essas coisas. É importante que vocês entendam que essa pesquisa por número de seguidor não é uma pesquisa do diretor de elenco. O diretor de elenco não tem essa preocupação. A nossa preocupação é que vocês funcionem para aquele personagem, que vocês façam um bom teste. A gente não quer saber o número de seguidor. Existe essa crença mercadológica de que há uma conversão. E a gente sabe que não é verdade. Não é verdade. Porque a gente já teve esse exemplo em novelas e a gente sabe que as novelas não foram bem sucedidas quando resolveram colocar influencers e pessoas que têm muitos números de seguidores, inclusive atores com muitos números de seguidores, com esse pensamento, né, de que vamos fazer assim para poder atrair. Então, acho que, de verdade, vocês não têm que se preocupar com isso. Porque o tempo que vocês estão se preocupando com isso, vocês estão deixando de estudar, estão deixando de gravar um monólogo, estão deixando de pensar numa cena, num projeto de teatro. Eu acho que o principal é a gente gastar a nossa energia onde realmente vale a pena. Isso não vale. Uma vez, a Maria de Médicis falou uma frase que me marcou, assim. Claro que não tem a ver com isso, mas acho que cabe aqui. Eu estava muito irritada com uma situação e a Maria falou: Vanessa, a gente precisa escolher as nossas batalhas. Exatamente por isso, para não desperdiçar, sabe? A gente tem uma flecha, a gente não vai ficar gastando a nossa flecha com bobagem. A flecha tem que ser economizada para ser atirada na hora certa. Então, não liguem para isso, não se preocupem. Não vale a pena. Vanessa, estamos chegando ao fim. Foi, assim, realmente uma aula, a galera escrevendo aí. Foi uma aula te ouvir. Que bom. Admiro muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Espero que esse bate-papo chegue em cada vez mais pessoas. Lembrando que depois vai pro YouTube. Então, quem estiver assistindo no YouTube, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa aquele comentário maroto falando da Vanessa, falando da like, o que você achou. Se você tem alguma dúvida, vai ser o maior prazer responder você ou mandar uma mensagem pra Vanessa aí. Carinho, o que for que você escrever aí, eu vou mandar. Algum conselho final para nós atores? Quer deixar alguma mensagem final? Acho que eu quero dizer que é importante perseverar. A gente não pode desanimar, não pode acreditar no que os outros dizem, a gente tem que acreditar na gente antes de qualquer coisa. Então é isso, tá difícil ainda, mas vai passar. A gente tem que acreditar nisso. Vai passar, vai ficar tudo bem, a gente vai trabalhar muito. Vamos em frente. Te agradeço muitíssimo o convite. Desejo boa noite a todos. Boa sexta-feira. Bom final de semana. Vamos em frente. Obrigada, Vanessa. Até a próxima, viu? Todo sucesso do mundo para você. Que sua caminhada seja maravilhosa. Para você também. De muito trabalho. Desejo o mesmo para você e para todos. Beijo. Boa noite. Boa noite, galera. Tchau.